A descoberta. Isso mudou tudo. A estação de observação pairava em silêncio no limite do espaço conhecido. Comandante. Sarah Mitchell olhou para as leituras na tela pela quinta vez naquela hora. Algo estava errado com os sensores. Eles deviam estar com defeito. Os números não faziam sentido nenhum. Da caramba! Você pode verificar essas leituras novamente? Sarah chamou do outro lado da pequena estação de pesquisa. A voz dela ecoou nos corredores de metal. A estação abrigava apenas 12 pessoas. Eram cientistas e exploradores, mapeando as regiões exteriores do território humano. Dr. Karen Hamann se aproximou, ajustando os óculos. Ele era um homem magro, com cabelos escuros e olhos cansados. Ele estuda anomalias espaciais há 20 anos. Nada mais o surpreendeu, ou assim ele pensou. Ele olhou para a tela de Sarah e seu rosto ficou pálido. Isso não pode estar certo. Ele sussurrou. Suas mãos tremiam quando ele puxou seu próprio terminal. Ele executou a varredura novamente. Então novamente. Os resultados não mudaram. Sarah. Precisamos avisar isso imediatamente. As leituras mostraram uma enorme distorção gravitacional. A 3 anos-luz de distância. Mas não era um buraco negro ou uma estrela. A assinatura era diferente. Foi artificial. Algo enorme estava lá fora, na escuridão. E estava se movendo em direção ao espaço humano. Sarah abriu um canal para o comando da Terra. A mensagem levaria horas para chegar até eles, mesmo com os retransmissores de comunicação mais rápidos. Comando da Terra. Esta é a estação de observação 17. Detectamos um objeto massivo desconhecido aproximando-se do território humano, solicitando instruções imediatas. Enquanto esperavam por uma resposta, a equipe continuou suas varreduras. O objeto era enorme, talvez do tamanho de uma pequena lua. Viajava a velocidades impossíveis, muito mais rápidas do que qualquer nave que a humanidade alguma vez tivesse construído. E não estava sozinho. Seus sensores detectaram dezenas de outros atrás dele, todos viajando em formação. Areje esses navios? Perguntou o tenente Marcos Shen, oficial de segurança da estação. Ele era jovem e nervoso, com a mão apoiada na arma por hábito. Se forem, são maiores do que qualquer coisa na galáxia. Sarah respondeu. Ela acessou o banco de dados de naves alienígenas conhecidas. Nada chegou perto desse tamanho. O maior navio de guerra vrachiano tinha talvez 5 quilômetros de comprimento. O objeto medido em milhares de quilômetros. Doutor. Hamann estava fazendo cálculos em seu terminal. Seus dedos se moveram rapidamente pelo teclado. Se forem naves e mantiverem a velocidade atual, chegarão ao limite do espaço humano em aproximadamente 2 semanas. A estação ficou em silêncio. 2 semanas. Não há muito tempo para se preparar para o contato com algo tão massivo e desconhecido. Sarah sentiu um aperto no estômago. A humanidade explora o espaço há 300 anos. Eles conheceram 17 espécies exóticas diferentes. Alguns eram amigáveis. Alguns não eram. Mas todos eles eram mais ou menos semelhantes aos humanos em escala e tecnologia. Isto era diferente. Isso era algo completamente diferente. A resposta do comando da Terra veio mais rápido do que o esperado. Uma mensagem prioritária. Almirante James. A voz de Harrison estalou nos alto-falantes. Estação 17. Suas leituras foram confirmadas por múltiplas fontes. O Conselho Galáctico também detectou estes objetos. Eles estão convocando uma sessão de emergência. Você está ordenado a manter observação e enviar atualizações contínuas. Não tente contato. Repita. Não tente contato. Sarah reconheceu a ordem. Ela não gostou, mas entendeu. O que quer que estivesse por vir, a humanidade precisava saber tudo sobre isso antes de tomar qualquer atitude. A equipe estabeleceu uma rotina de monitoramento constante. Eles faziam turnos, observando a frota desconhecida aproximar-se hora após hora. No terceiro dia, algo mudou.
O objeto principal desacelerou. Parou exatamente na fronteira do território humano, como se soubesse exatamente onde ficava a fronteira. Eles se organizaram em uma esfera perfeita ao seu redor, separados por milhares de quilômetros. Eles estavam esperando. Eles sabem que estamos aqui. Marcos disse, sua voz era baixa, mas segura. Eles pararam bem na nossa fronteira. Que não é uma coincidência. Sarah concordou. Esses seres, quem quer que fossem, entendiam as reivindicações territoriais humanas. Eles estavam sendo cuidadosos, até respeitosos. Isso era um bom sinal, ela esperava. Ela enviou outra mensagem ao comando da Terra, atualizando-os sobre a situação. Desta vez, o próprio almirante Harrison apareceu no vídeo. Seu rosto parecia mais velho do que Sarah lembrava. O estresse do comando estava desgastando. O conselho tomou uma decisão. Você está autorizado a tentar o primeiro contato. Estamos enviando navio diplomático Harmony para sua localização. Chegará em 4 dias. Até então, envie-lhes uma mensagem de saudação padrão. Deixe-os saber que viemos em paz. Sarah compôs a mensagem com cuidado. Foi traduzido para 12 idiomas galácticos e transmitido em todas as frequências padrão. Esta é a comandante Sarah Mitchell da humanidade, representando a Terra e suas colônias. Saudamos você em paz e amizade. Desejamos estabelecer comunicação e compreensão. Eles enviaram a mensagem e esperaram. Horas se passaram sem resposta. Então, quando Sarah estava prestes a sair do turno, todas as telas da estação se acenderam. Uma voz falou, não através dos alto-falantes, mas diretamente em suas mentes. Foi gentil, mas poderoso, como um trovão distante. Nós somos os andarilhos. Viajamos muito para encontrar você. Trazemos uma mensagem dos tempos antigos. Humanidade, você foi escolhida. O coração de Sarah bateu forte. Escolhido para quê? Ela tentou responder, mas a voz continuou. Há muito tempo, nossos criadores nos deixaram uma tarefa. Disseram que um dia surgiria uma espécie jovem. Uma espécie curiosa e corajosa. Uma espécie que explora não para conquista, mas para conhecimento. Uma espécie que luta não pela glória, mas pela sobrevivência. Eles nos disseram para observar e esperar. Quando encontrássemos tal espécie, deveríamos entregar-lhes os nossos navios. Chegou a hora. Humanidade, oferecemos-lhe a frota antiga. Dr. Rama agarrou o braço de Sarah. Seus olhos estavam arregalados de choque. A frota antiga. Eu li sobre isso em antigos textos vrachianos. É uma lenda. Navios construídos pelos precursores. A primeira civilização da galáxia. Mas eles deveriam ser mitos, não reais. A voz em suas mentes falou novamente. Nós somos reais. Nossos criadores existiram há 3 bilhões de anos. Eles nos construíram para servir aqueles que merecem essa responsabilidade. Esperamos e observamos. Vimos milhares de espécies crescerem e caírem. Nenhum estava pronto. Mas a humanidade é diferente. Você explora com admiração. Você ajuda sem pedir recompensa. Você permanece firme quando ameaçado. Você está pronto. Sarah encontrou sua voz. O que você quer de nós? Nada. Queremos servir. A antiga frota é composta por 940,7 navios. Cada um contém tecnologia além da sua compreensão atual. Com esta frota, a humanidade pode proteger a galáxia da escuridão que se aproxima. Há uma ameaça, antiga e terrível, agitando-se no vazio entre as galáxias. Sua espécie precisará de poder para enfrentá-lo. Nós fornecemos esse poder. Antes que Sarah pudesse fazer mais perguntas, os sensores de longo alcance da estação dispararam alertas. Os navios chegavam, centenas deles. Eles carregavam os símbolos do Conselho Galáctico. Naves de guerra de todas as principais espécies da galáxia estavam convergindo para sua localização. Comandante Mitchell, a voz do almirante Harrison cortou a confusão.
O conselho declarou que a antiga frota era demasiado perigosa para ser controlada por qualquer espécie isolada. Eles estão exigindo que a humanidade renuncie aos direitos sobre as embarcações. Eles estão preparados para usar a força. Sarah olhou para a tela que mostrava a frota do conselho que se aproximava. Então ela olhou para as leituras dos enormes navios errantes, ainda esperando pacificamente na fronteira. Ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Almirante, com respeito, a humanidade os encontrou. Eles nos escolheram. Não estamos entregando nada. A galáxia percebe. A frota do Conselho chegou como uma tempestade. 400 navios de guerra de 20 espécies diferentes cercaram a estação de observação 17. Sarah os observou tomar posições em todas as telas do centro de comando. Destruidores de batalhão, elegantes e mortais. Quilate-H cruzadores de batalha, enormes e fortemente blindados. Até mesmo os luminares pacíficos enviaram suas naves de defesa, brilhando com armas bioluminescentes. O almirante Teixeira do Império Vrachiano abriu um canal. Seu rosto apareceu na tela principal de Sarah. Uma figura imponente com escamas azuis e olhos dourados que pareciam atravessar tudo. Comandante humano, você irá se retirar. A frota antiga é poderosa demais para uma espécie tão jovem como a sua. O Conselho votou. Estes navios devem ser colocados sob controle coletivo. Sarah sentiu Marcos tenso ao seu lado. O oficial Raman estava consultando freneticamente arquivos sobre as leis do Conselho. Mas Sarah não precisava de precedente legal. Ela sabia o que era certo. Almirante Teixeira, a humanidade não procurou estas naves. Eles vieram até nós. Eles nos escolheram. Com que autoridade o Conselho os reivindica? Pela autoridade da sobrevivência. Teixeira respondeu. Sua voz era fria e firme. Há 3.000 milhões de anos, os precursores construíram armas que quase destruíram a galáxia. O Conselho existe para evitar que tal poder cause outra catástrofe. Você obedecerá ou enfrentará consequências. Sarah estava prestes a responder quando a voz voltou, falando na mente de todos ao mesmo tempo. A frota do Conselho também deve ter ouvido, porque vários navios mudaram repentinamente de rumo, claramente assustados. O humano fala a verdade. Nós os escolhemos. Não serviremos a nenhum outro. Uma nova voz entrou na conversa. Gentil e sábio, como o vento através de árvores antigas. Posso falar? Era o embaixador Olinar dos Luminae. Seu povo era conhecido por sua sabedoria e justiça. Eles existiam há mais de 2 milhões de anos e testemunharam a ascensão e queda de inúmeras civilizações. Por favor, faça isso, embaixador, disse Sarah. Grato por qualquer razão, a forma translúcida de Olinar apareceu na tela. Os Luminae eram seres de pura energia, contidos em conchas cristalinas. Eles brilhavam com uma luz azul suave. Comandante Mitchell, compreendo a sua posição. No entanto, você deve entender o nosso. Os precursores eram poderosos além da medida. Sua tecnologia poderia remodelar planetas, destruir estrelas, alterar a própria estrutura do espaço. Se esse poder cair em mãos erradas, ou se for usado sem sabedoria, os resultados poderão ser catastróficos. Eu entendo sua preocupação. Sarah respondeu com cuidado. Mas não pedimos isso. Esses navios vieram até nós. Dizem que há uma escuridão que se aproxima. Algo terrível que ameaça a galáxia. Deveríamos recusar ajuda simplesmente porque os outros estão com medo? Não é medo, mas cautela, disse Olinar. No entanto, admito que você levantou um ponto válido. Se os andarilhos falam de uma ameaça, talvez devêssemos ouvir antes de agir. O almirante Taqueron interrompeu. Sua voz aguda de raiva. Os Luminae podem estar dispostos a apostar na contenção humana. O Império Vrachiano não é comandante, você tem 1 hora para evacuar sua estação e retirar suas reivindicações. Depois disso, tomaremos a antiga frota à força. O canal fechou. Sarah voltou-se para sua equipe. Eles pareciam assustados, mas determinados. Eram cientistas, não soldados.
Mas eles eram humanos. E os humanos não recuaram quando souberam que estavam certos. Dr. Hammond, contacte a nave diplomática Harmony. A que distância eles estão? Ainda faltam 3 dias, comandante. Estamos sozinhos até então. Marcos verificou seus sistemas de armas. A estação tinha defesas básicas, o suficiente para afastar piratas ou pequenos invasores. Contra uma frota do Conselho, eles eram inúteis. Comandante, não podemos combatê-los. Essas naves poderiam nos vaporizar em segundos. Eu sei. Sarah disse calmamente. Ela abriu um canal, não para a frota do Conselho, mas para os andarilhos. Navios antigos, você pode proteger esta estação? A resposta foi imediata. Sim. Mas a proteção exige demonstração de poder. Tal demonstração pode agravar o conflito. Você deseja que prossigamos? Sarah fechou os olhos. Ela pensou na Terra. Sobre os bilhões de humanos que vivem sob o Sol. Ela pensou nas colônias, espalhados por sistemas de 50 estrelas. Ela pensou no futuro que sua espécie poderia ter, se eles tivessem acesso à tecnologia precursora. Então ela pensou na alternativa. Vivendo para sempre como uma espécie menor. Controlado e limitado por outros que afirmam saber mais. Sim. Ela disse com firmeza. Proteja-nos. A mudança foi instantânea. O 940, 7 navios errantes se moveram. Eles eram enormes, cada um do tamanho de uma pequena lua. No entanto, eles se moviam com graça e velocidade impossíveis. Em menos de 1 minuto, eles se reorganizaram numa formação protetora ao redor da estação. Seus cascos, escuros e antigos, de repente se iluminaram com poder. Símbolos estranhos brilhavam em suas superfícies em padrões que machucavam o olhar diretamente. A frota do Conselho reagiu com alarme. Armas ligadas. Escudos ativados. A voz de Takara soou novamente, agora atingida de medo genuíno. O que é que você fez? Eu pedi proteção. Sarah respondeu simplesmente. Esses navios responderam. O que aconteceu a seguir seria discutido na história galáctica nos séculos seguintes. Uma das naves errantes, a mais próxima da frota do Conselho, ativou um sistema de armas que permaneceu silencioso por 3 bilhões de anos. Não disparou. Simplesmente mostrou o que poderia fazer. O próprio espaço parecia dobrar-se. Uma pequena onda de energia se estendia da antiga nave, não maior que uma nave de combate. Ele passou por um pequeno asteroide flutuando nas proximidades. O asteroide não explodiu. Simplesmente deixou de existir. Sem detritos, sem poeira, sem assinatura energética. Num momento estava lá, no seguinte desapareceu. Apagado da realidade como se nunca tivesse existido. A frota do Conselho ficou em silêncio. Cada comandante, cada guerreiro, cada diplomata que assistia compreendeu a mensagem. Essas naves poderiam apagá-los com a mesma facilidade. Todos os 400 navios de guerra de uma só vez não seriam mais difíceis do que apagar um pequeno asteroide. O embaixador Olinar foi o primeiro a falar. Sua voz estava trêmula, mas controlada. Comandante Mitchell, acredito que precisamos de reconsiderar a nossa abordagem. Talvez devêssemos esperar a chegada da sua nave diplomática antes de tomar qualquer decisão. O almirante Tuckeron não disse nada. Sua frota começou a recuar para uma distância mais segura. Sarah podia imaginar as mensagens de emergência circulando entre os líderes do Conselho. Esta situação acabava de se tornar muito mais complicada do que uma simples disputa territorial. Obrigado, viajantes. Sarah disse suavemente. Nós servimos. A voz respondeu. Mas entendam isso, humanos. O poder que oferecemos vem com grande responsabilidade. A escuridão da qual falamos é real, destruiu os nossos criadores, aqueles que nos construíram e governaram a galáxia durante milhões de anos. Ele dorme agora, mas vai acordar. Quando isso acontecer, a galáxia precisará de defensores. É por isso que escolhemos você.
O Dr. Hammond estava gravando tudo, com as mãos tremendo de excitação e medo. Comandante, isso é incrível. Precisamos saber mais. O que é essa escuridão? O que destruiu os precursores? A voz ficou em silêncio por um momento. E quando falou novamente, havia algo parecido com tristeza nele. Eles chamaram isso de vazio. Vem de fora da galáxia, do espaço entre as galáxias onde nada vive. Consome tudo. Luz, matéria, energia e até o próprio tempo. Nossos criadores lutaram contra isso durante 1000 anos. Eles não poderiam destruí-lo, apenas expulsá-lo de volta aos espaços escuros onde dorme. Mas sempre retorna. É paciente. Espera que as civilizações cresçam e floresçam. Quando se trata de alimentação, Sarah sentiu gelo nas veias. Quanto tempo até que ele retorne? Nós não sabemos. Poderiam ser séculos. Podem levar anos. Mas os sinais estão começando. Sinais estranhos vindos da borda da galáxia. Estrelas desaparecendo sem explicação. Sistemas vazios onde a vida floresceu. O vazio está agitado. Ele acordará em breve e a galáxia deverá estar pronta. Marcos estava verificando os sensores de longo alcance da estação. Comandante, estou pegando algo. No limite do nosso alcance de sensores, existe um sistema que estava em nossa lista de pesquisa. Acabou. A estrela do planeta é tudo. Apenas espaço vazio. O sangue sumiu do rosto de Sarah. Quando isso aconteceu? Segundo os dados, há cerca de 2 meses. Mas está a 300 anos-luz de distância. A luz está chegando até nós agora. Doppler. Hammond puxou os dados, com um rosto sério. Esse sistema tinha 4 planetas habitados. 3 deles eram mundos membros do Conselho. População combinada de mais de 20 bilhões de seres. Ele olhou para Sarah com horror nos olhos. Todos eles se foram. Sarah entendia agora por que os andarilhos tinham vindo. Por que esperaram 3 bilhões de anos pelas espécies certas? A galáxia precisava de defensores. E a humanidade acabava de ser convocada para a guerra mais importante da história. Ela abriu um canal para a frota do Conselho. Esta é a comandante Sarah Mitchell a todas as embarcações do Conselho. Você precisa ouvir isso. Os andarilhos têm informações sobre uma ameaça para toda a galáxia. Isso é maior do que política ou território. Trata-se de sobrevivência. Ela transmitiu os dados sobre o sistema desaparecido. Ela fez o papel de alerta dos andarilhos. Quando ela terminou, houve um longo silêncio. Então o embaixador Olinar falou. E sua voz estava pesada com o peso dos tempos. Lembro-me de histórias dos tempos antigos. Antes do Conselho existir. Antes que a maioria das espécies deixasse seus mundos natais. Histórias de regiões inteiras do espaço escurecendo. Achávamos que eram mitos. Advertências para assustar as crianças. Parece que estávamos errados. Comandante Mitchell. A humanidade pode ter acabado de salvar todos nós. A questão agora é se podemos trabalhar juntos antes que seja tarde demais.